quero ler com os irmãos aqui Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não guardarias os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Versículo 15. Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com o maná que os teus pais não conheciam, para te humilhar e te provar, e afinal te fazer o bem. Veja que esse texto é um texto que está relacionado com a experiência do povo de Israel na sua peregrinação, aqueles 40 anos no deserto da Arábia. Mas nós sabemos que tudo aquilo que foi escrito para a nação de Israel, até mesmo a lei entregue por Deus, a lei de Moisés, a lei mosaica, e que toda a experiência do povo de Deus se estabelece para nós do Novo Testamento como um aprendizado, como uma experiência que proclama as coisas reais e verdadeiras do nosso tempo, e que tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento foi escrito por meio de sombras e figuras, com um fim, com o objetivo de tanto ensinar o povo de Israel, ensinar Israel a respeito de Deus, a respeito da vontade de Deus, a respeito dos caminhos e dos desígnios de Deus no tocante ao seu povo, naquela época, como também para nós hoje. E nós estamos hoje encerrando a nossa reflexão sobre a disciplina do reino, que nós já estamos aí há 5 semanas, salvo engano, falando sobre a disciplina do reino de Deus. Podemos ser mais específicos, a disciplina do reino dos céus, para nós. E nós já estamos refletindo nisso e considerando que Deus, ele tem os seus caminhos, a sua maneira. Deus, ele tem todo o seu procedimento já pré-estabelecido, decretado nas Escrituras. Até mesmo o pressuposto das nossas reflexões está ali em Filipenses capítulo 1, versículo 6, quando o apóstolo Paulo nos diz que a obra que ele começou em nós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então nós, como chamados de Deus, nós como aqueles que foram chamados por Deus, nós entendemos que assim como o povo de Israel o povo esteve ali 40 anos peregrinando no deserto, essa peregrinação, ela traduz para nós e nos ensina que essa peregrinação do povo de Israel nos remete ou nos ensina que todos nós estamos numa grande peregrinação. Você, eu, os cristãos de toda a era cristã, desde os primórdios da igreja até hoje, aqueles que ainda vão se converter, vão crer até o dia de Cristo, que é o milênio. Todos nós estamos nesta caminhada, nesta trajetória de vida. E na nossa trajetória de vida, nós estamos dentro de uma realidade espiritual de Deus, porque fomos chamados para fazermos parte da causa de Deus, para fazermos parte de uma causa eterna. E eu sempre chamo a atenção dos irmãos para esse detalhe. Nós fazemos parte de uma vontade eterna de Deus. Esse aqui é o pressuposto da vida cristã. Porque quando nós falamos de vida cristã, falamos de trajetória, falamos de caminhada, como Paulo diz ali em Hebreus capítulo 12, versículo 2, ali 1 e 2, ele fala de uma carreira proposta a partir do nosso chamamento. Quando nós tocamos nesse tema, nós precisamos entender que nós estamos dentro de um processo de Deus.
Quando nós entendemos que estamos dentro de um processo que o próprio Deus nos colocou, porque a Bíblia nos ensina que nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Você foi escolhido por Deus. Deus, ele te inseriu na sua causa eterna. Os irmãos já sabem que esta causa é o reino eterno de Deus. É o reino dos céus. Pastor, até hoje eu não entendi ainda o que é o reino dos céus e em que consiste, em que implica o reino dos céus. É alguma coisa do céu? É alguma coisa lá de cima? O que é o reino dos céus? Ora, o reino dos céus começa com o próprio Deus como reino, né? Deus, ele é o próprio reino em pessoa. Ele é o poder, a glória para sempre. Ele é o soberano. Ele é o Altíssimo, o Senhor do universo, o único e verdadeiro Criador, Deus soberano, que tendo uma vontade, ele escreveu a história para que na história ele cumprisse com a sua vontade. Tudo começa com este pensamento que fundamenta a razão de ser da igreja, do cristão, dos filhos de Deus, dos chamados e da nossa trajetória de vida cristã. Porque agora nós entendemos que Deus, na sua vontade, na sua soberania, ele decretou a história, para que no final da história, no final de todas as coisas, ele tenha o seu desejo realizado, que é a manifestação do reino dos céus, o próprio Deus como reino, Deus no exercício da sua vontade, Deus no exercício do seu governo, da sua divindade, do seu poder, ele agora age em prol do cumprimento da sua vontade, que é o próprio Deus sendo manifestado e se dando a conhecer por meio do novo homem. Imagina isso comigo. Deus, com a vontade e o desejo de manifestar o seu reino, como foi ventilado, os irmãos já ouviram na oração do Pai Nosso, quando ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E agora Deus desejando se revelar, se dar a conhecer, manifestar a si mesmo, tornar conhecido a sua essência, a sua divindade, a grandeza e a sublimidade de tudo aquilo que ele é em natureza. Ou seja, Deus deseja manifestar a si mesmo, como? Por meio do novo homem. Novo homem que inclui Cristo e a igreja. O maior mistério de todos os tempos. Deus sendo revelado por meio da igreja, Deus sendo revelado por meio dos seus filhos, Deus se manifestando e se dando a conhecer por meio da tua vida, por meio da minha vida. Pastor, como isso acontece na prática? Ora, a pessoa tem que olhar para você e tem que ver Deus. Isso é vida cristã. Não é ver uma religião em você. Pastor, quando as pessoas olham para mim, ela vê um pecador, mas você é um pecador e eu sou um pecador. E nós estamos em uma trajetória, assim como o povo de Israel estiveram 40 anos caminhando, peregrinando, e o texto foi muito claro quando o texto diz que eles foram abatidos, humilhados, expostos ali, né, ao frio das baixas temperaturas da noite, ao calor das altas temperaturas desérticas do dia. Eles foram expostos ao veneno das serpentes que mordiam o povo, e os escorpiões, e tiveram fome, mas foram sustentados pelo maná que descia do céu e pela água que fluía daquela rocha. E tanto o maná que vinha a cada dia, como aquela água, são figuras proféticas do Cristo de Deus para nós, como fonte inesgotável de alimento, de graça, de vida, de poder, de renovação. E agora nós estamos nessa trajetória. E como pecadores, estamos em uma caminhada de aperfeiçoamento. Você pode repetir essa palavra comigo? Diga aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento de quê? De caráter. Aperfeiçoamento da consciência, do coração,
quebrantamento do ego, quebrantamento da cerviz, da dura cerviz. Porque o povo de Israel tinha dura cerviz. Povo de incredulidade, coração duro, povo que não se curvava. Mas e nós hoje, o povo de Deus hoje? Porque Israel representa o povo de Deus. Israel foi escolhido por Deus, nós também fomos escolhidos por Deus. Israel saiu do Egito, foram libertados do Egito. Nós fomos libertados do império das trevas, do poder de Satanás. Eles passaram pelo Mar Vermelho, nós passamos pelo batismo. Eles foram introduzidos numa vida desértica, de muitas provações e sofrimentos, para que eles pudessem ser expostos, para que eles conhecessem o seu próprio coração e conseguissem enxergar neles a necessidade de Deus, como nós hoje estamos na nossa caminhada, para que possamos reconhecer que precisamos mudar, que precisamos melhorar, que precisamos de aperfeiçoamento, que precisamos de quebrantamento. Porque agora nos deparamos com uma grande problemática, porque nós olhamos para a nossa vida, olhamos para as coisas, olhamos para as pessoas, olhamos para a igreja, ouvimos a palavra de Deus, porque Deus falou ao povo de Israel, assim como fala a nós hoje. E todas as experiências negativas e positivas do povo de Israel, hoje chega a nós como um alerta, como advertência para que nós possamos aprender com o erro deles. E evitarmos aprendermos com o nosso próprio erro. A pior coisa que tem é aprender com o erro próprio. A melhor maneira de aprender é olhando para o erro dos outros. Você ouviu o erro dos outros e fala assim, eu não vou cair nesse mesmo erro. Eu também não vou por esse mesmo caminho, porque eu sei que é um caminho negativo. É um caminho de morte. É um caminho de muito sofrimento. E quando o texto aqui diz que Deus colocou o povo de Israel no deserto para provar, para humilhar, para saber o que estava no coração, se eles guardariam ou não guardariam as ordens, os estatutos, a lei. Porque Deus falou ao povo de Israel por meio da lei. Eu quero ler com os irmãos um texto aqui em Hebreus, que está dentro desse assunto, né? Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Veja que a carta, a epístola aos Hebreus, e o termo hebreu significa cruzadores de rios, aqueles que cruzam rios, aqueles que passam de etapa em etapa, começando por Abraão, que saiu da Caldeia, de Ur da Caldeia, e cruzou ali o rio Eufrates. E o povo de Israel, saindo do Egito, cruzaram o Mar Vermelho. Aí, para tomarem posse da terra, passaram pelo rio Jordão. E foram passando de rio em rio, de etapa em etapa. E nós hoje, de certa forma, também somos cruzadores de rios. Somos aqueles que estamos caminhando e cruzando de tempo em tempo etapas, patamares de entendimento, de consciência, de fé e de procedimento diante de Deus. Então Deus falou de muitas maneiras aos pais, ao povo de Israel, aos antepassados. Deus falou aos patriarcas por meio das coisas que foram criadas. A natureza, os céus, a terra, a vida, toda essa organização de Deus maravilhosa, criada por Deus, proclama Deus. Proclama a existência de um Criador, de um Senhor que não somente criou, mas também mantém todas as coisas. Ele é o Criador e o mantenedor de todas as coisas. Diz aqui que Ele nos fala nesses últimos dias por meio do Filho. O Filho tem falado a nós. O Filho tem falado à igreja. Deus tem falado ao meu coração, tem falado ao teu coração. E qual é a reação que nós estamos tendo diante do falar de Deus? Porque é por meio da palavra de Deus que Deus nos conscientiza, que Deus nos coloca a par de tudo aquilo que Ele vê, de tudo aquilo que Ele deseja, de tudo aquilo que Ele espera de nós. Por isso que estamos numa trajetória de aperfeiçoamento e de patamares de crescimento em vida.
Pode ser o caso que nós estejamos como crianças que ali, né, gatinham ali, né, se arrastam e dependem do leite materno, do leite, leitinho, né? Porque são crianças, são inexperientes. Mas pode ser o caso que nós sejamos como adolescentes, que já não é um adulto, ainda não é adulto, mas também já não é aquela criança que se rasteja, né, que engatia ali, que vai daquele jeito. Mas pode ser o caso que nós sejamos um filho varão, como está em Apocalipse capítulo 12, no versículo, né, 2 ali, que a mulher estava grávida, gritando com dores de parto, a fim de dar luz a um filho varão. Não é uma criança, é um filho varão, adulto, maduro, aperfeiçoado, sensível, renovado, transformado. Isso é tão verdade que no versículo 5 de Apocalipse 12, é dito que o filho varão nasceu e foi arrebatado para Deus. Isso aqui aponta para os vencedores que serão arrebatados antes da grande tribulação. São os vencedores que viveram a sua vida cristã na terra, pautada na fé e na esperança e no amor. Fé em Cristo. A fé é a certeza, é o firme fundamento, é a convicção das coisas espirituais. Quando se vive por fé, se vive com uma certeza no coração, certeza tão grande, é uma certeza tamanha, que nós vencemos os sofrimentos da vida desértica e superamos os obstáculos que Deus não somente Ele permite que nós passemos, e também Ele faz com que nós passemos. A vontade de Deus, querido, ela implica na vontade permissiva e na vontade diretiva de Deus. Não se esqueça, Deus, Ele começou uma obra e Ele vai completar essa obra. E para que Ele complete essa obra, Ele tanto permite que coisas aconteçam, como também faz com que coisas aconteçam. A vontade permissiva é aquela que Ele permite acontecer, e a vontade diretiva é aquela vontade que Ele dirige. Ele dirige o tempo, Ele dirige os espaços, Ele dirige os acontecimentos, Ele determina a ordem dos fatos para que a sua vontade, por fim, aconteça plenamente. Então Deus, que falou muitas vezes por meio dos profetas, Ele fala por meio da sua palavra, falou por meio da lei, nos fala por meio de Cristo, por meio do Evangelho, e fala também por meio de circunstâncias adversas. Ora, Deus falou a Adão, e Adão não ouviu a voz de Deus, Adão deu ouvido à voz da serpente. E a partir de então foi se desencadeando ali uma série de fatores negativos na história da humanidade, e o homem entrou em muitas astúcias, em muitos erros de alma, de coração, em muitas rebeliões, em muitas afrontas a Deus, ao ponto de Deus ter que intervir na história da humanidade por meio do dilúvio. E Deus falou por meio do dilúvio. Aí depois Deus fala por meio, né, ali na experiência também de Ló, né, da sua família em Sodoma e Gomorra, quando Deus, né, falou por meio daquele acontecimento. E Deus vem falando na história, e Deus vem dirigindo a história. Quando Deus falou à humanidade naquela tragédia que teve, né, ali no Sri Lanka, 2004, não se lembra daquele tsunami, né? O tsunami ali naquela região, que milhares de pessoas morreram. Deus falou por meio daquilo. Deus falou, está falando por meio desta pandemia. Deus fala por meio dos sofrimentos que nós passamos. Porque é por meio das circunstâncias adversas, é por meio da vida desértica, das provações, que Deus disciplina, que Deus nos chama a atenção, que Deus nos corrige, que Deus nos aperfeiçoa por meio do sofrimento. Já pensou se nós tivéssemos tudo, queridos? Já pensou se a humanidade tivesse tudo o que ela deseja, o ser humano tivesse tudo aos seus pés? Como seria? Quando Deus chama a atenção, quando Deus restringe aqui, Ele está fazendo para que nós possamos nos atentar para as coisas maiores do que essas coisas terrenais. Para que nós possamos atentar e perceber que existem coisas de maiores valores do que a nossa vida e os nossos projetos e as nossas vontades e os nossos anseios. Nós, como seres humanos, temos muitos anseios. Nós, como seres humanos, temos muitos projetos, e são coisas louváveis, né? Estamos sempre trazendo aqui a reflexão aos irmãos, e refletindo, e considerando, e tentando equilibrar
as coisas. Não podemos ser nem de um extremo nem de outro extremo. Todo extremo é perigoso, todo extremo é ruim. Nós precisamos ser pessoas, equilibradas, sensatas, com um pensamento, com um falar, com uma leitura de mundo bem equilibrada. Com muito cuidado para não sermos de nenhum extremo nem de outro. E é dentro disso que entendemos que Deus ele está conduzindo a história e a disciplina de Deus é para nos levar ao arrependimento. É para nos levar a uma sensatez de coração e nos fazer recuar de nós mesmos. Nos fazer recuar do nosso próprio ego, do nosso próprio eu, que muitas vezes, na maioria das vezes, se opõe a Deus e se opõe à vontade de Deus. E aí Deus falou por meio da peste negra naquela época, ali no 4º século, que milhões de pessoas morreram. E Deus fala por meio desta pandemia, Deus fala por meio do sofrimento, Deus fala por meio do desemprego, Deus fala por meio de uma enfermidade, por meio de um problema de casamento, Deus fala por meio de uma crise na família, Deus fala por meio de tudo, Deus se utiliza de tudo e de todos para cumprir com a sua vontade. Deus está falando a nós, Deus fala à igreja, ao coração do seu servo e da sua serva. Aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 1 diz assim: temamos. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de nós tenha falhado. Veja aqui o que o texto diz aqui, temamos. Nós precisamos temer que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, possa acontecer que algum de nós, ou alguns de nós, tenham falhado neste intento, Pastor, que descanso é esse? O descanso do milênio. Um tempo em que a terra vai descansar. Um tempo em que os sofredores, o filho varão, os seguidores do Cordeiro que entregaram a sua vida, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, vão descansar num gozo pleno. Assim como também muitos dos filhos de Israel foram privados de entrar naquele descanso da boa terra de Canaã. Os irmãos estão entendendo? O povo de Israel ouviu a palavra e a promessa de entrar no descanso de Deus, que é a boa terra de Canaã, terra que emana leite e mel. E que também nós temos a promessa de entrar no descanso do milênio, do reino milenar. Mas eles falharam no intento. Diz a Bíblia que de todos aqueles que saíram do Egito, apenas 2 entraram na boa terra de Canaã. Pastor, entrou milhares de pessoas, sim, mas dos que saíram, aproximadamente quase 1.500.000 pessoas, saíram do Egito, e desses que saíram, Deus fez eles caminhar 40 anos no deserto. Queridos, vocês sabem qual é a distância e qual o tempo que se leva para percorrer do Egito para Jerusalém, para a terra de Canaã? 11 dias a pé. 11 dias de caminhada. É só pegar ali e fazer as contas. 11 dias, se fosse demorado, 21 dias. Bem demorado. Mas eles caminharam 40 anos. Por causa da dureza do coração. E Deus fez eles peregrinarem ali durante 40 anos, provando, passando por toda a pressão. Diz a Bíblia que a maioria deles caíram no deserto. Caíram mortos. E não entraram no descanso por causa do coração, por causa da dureza do coração. E lá em Atos capítulo 7 diz que muitos deles ficaram murmurando, mas que no coração eles voltaram para o Egito. Veja que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles foram libertados da mão, do domínio de Faraó, da escravidão do Egito, porém estavam escravos no coração do próprio eu, do próprio ego e das suas próprias vontades caídas, religiosas e pecaminosas. Por isso foram disciplinados, e agora chega a nós e fala assim, nós precisamos temer, porque sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso, suceda parecer que algum de nós tenha falhado. Versículo 2,
Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou, não foi proveitosa para eles, visto não ter sido acompanhada com a fé naqueles que a ouviram. Olha só a gravidade da situação daqueles que ouvem a palavra de Deus, não somente o evangelho pregado, a doutrina proclamada, como também a voz de Deus por meio das circunstâncias, por meio das adversidades, dos problemas, das situações que nos acometem a cada dia, na nossa experiência, mas que todo esse falar de Deus a nós precisa ser misturado com a fé. Você já começou a misturar a palavra de Deus com a fé? Você já começou a tomar a voz de Deus no seu coração e por meio da tua fé, uma coisa é de Deus, outra coisa é sua. A palavra é de Deus, o falar é do Cristo, do Filho de Deus, a fé é tua. Quando você une o falar de Deus à tua certeza, à tua convicção, e há uma reação imediata, positiva, ao falar de Deus, então coisas espirituais acontecem dentro de nós. A transformação e o desenvolvimento da filiação em nós ocorre por meio da palavra de Deus e por meio da fé. É uma mistura que deve acontecer. E esta fé, ela traduz a situação de que nós precisamos começar a dar passos adiante. Nós precisamos viver como aqueles que entendem e têm a plena convicção de que Cristo virá. Porque esse tema, a segunda vinda de Cristo, é um tema que não combina muito com os nossos dias. O tema segunda vinda de Cristo, escatologia, é um tema que não combina com os nossos dias, porque nós vivemos tempos e dias que são pautados em uma vida, em uma constância aqui na terra, em um enraizamento da vida humana e social e familiar, e na vida de entretenimento, de projetos, e coisas que colocam o nosso coração aqui na terra, e que afastam o nosso coração de Deus e das coisas eternas de Deus. Por isso temos que ter muito cuidado, e agora a palavra chega a nós, Cristo está falando na igreja, o Espírito está falando na igreja, quem tem ouvidos ouça. Precisamos desenvolver ouvidos espirituais e saber que nós estamos vivendo na reta final da história. E que a vinda de Cristo está próxima. E que nós precisamos atentar para a nossa condição de cristãos. Para a nossa condição de pai, de mãe, de esposo, de esposa, de filho, de cidadão, de servo de Deus, de serva de Deus. E nós precisamos começar a canalizar o mais rápido possível a nossa vida humana, canalizar para Deus e para as coisas eternas de Deus. Misturar a palavra com fé é começar a recuar nos erros. Olha para dentro do teu coração e encontre erros. Olhe para dentro de você, faça a devida leitura honesta de você mesmo. E perceba aquilo que há de mal em você, que precisa ser mudado, que precisa ser resolvido, questões mal resolvidas, pendências que estão mal resolvidas na nossa vida de relacionamento, pecados não tratados, perversidades, maldades, egoísmos, invejas, murmurações, espertezas. Todas essas coisas podem nos tirar, queridos, da entrada no reino, pode nos privar do descanso de Deus. E nós precisamos honestamente olhar para dentro de nós e começar a resolver as coisas, porque Deus, Ele vai completar a obra. Eu citei agora há pouco o filho varão, que são os vencedores, serão arrebatados antes da grande tribulação. Está em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Quando é dito que, porque guardastes a palavra da minha perseverança,
e não negaste o meu nome, eu também os livrarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então virá uma provação sobre o mundo inteiro. Ah, pastor, e as provações? A pandemia não é uma provação? Não, não. Pandemia é o falar de Deus. Deus está falando pacificamente a nós. E as pessoas que perderam pessoas, Deus está falando. Quando as pessoas morrem, a morte das pessoas deve servir para mim e para você como falar de Deus. E nós precisamos considerar o sofrimento dos outros como falar de Deus a nós. É o que eu acabei de dizer aqui agora. Nós não podemos aprender com os nossos próprios erros. É muito doído, é muito sofrido. É muito sofrimento. Precisamos aprender olhando para o erro dos outros. Olhemos para Israel e contemplemos e consideremos aquilo que aconteceu com eles de negativo e tomemos posse da verdade, tomando a palavra com fé, com atitude, com disposição em consertar, em melhorar a nossa vida. Porque Deus, ele intervém na história. Deus fala por meio das suas intervenções. Chega um momento que não dá mais para esperar a boa vontade do ser humano. Chega um momento que não dá mais para esperar e nem para aguentar o coração endurecido das pessoas. Aí Deus tem que intervir. A grande tribulação é a intervenção de Deus. Pastor, essa grande tribulação vai acontecer? Vai acontecer. Vai acontecer, está escrito, eu creio no que está escrito, eu creio na palavra profética. Ah, porque eu já ouvi dizer que não é tudo simbólico. Então vá nessa onda de simbólico e despreze o que está escrito. Porque você vai ver o que é simbólico. Tudo que está escrito é de Deus, é a verdade para nos orientar na nossa vida. Não perca a oportunidade de crescer, não perca a oportunidade de perdoar, não perca a oportunidade de ser perdoado, não perca a oportunidade de ser melhor e ajudar alguém. Faça a tua parte, o que você puder fazer. A Bíblia diz que quando depender de você, tenha paz com o mundo, porque às vezes não depende de você. Acontece muito de não depender de você, ter paz com o outro não quer paz, o outro não quer conversa, o outro não quer nada. O outro tem as suas convicções, né, os seus achismos, o seu parecer, a sua leitura da situação, e você às vezes quer conciliação e não tem condições de ter conciliação, porque não depende de você. Mas se depender de você, tenha paz com o mundo, ou seja, faça a tua parte. Tem que pedir perdão, peça. Tem que se humilhar, se humilhe. Tem que se esvaziar de si mesmo, do ego, do orgulho, então quebra o teu orgulho. É melhor ter paz do que ter razão. Tem muito orgulho no casamento, né? É o casamento ali, os dois, né? É aquele orgulho que afasta um do outro, que estorva a família, que perturba a paz da casa, que perturba o bom andamento e a harmonia do lar, da família, do convívio, da vida espiritual. Tira a paz. Porque um é orgulhoso, o outro mais ainda. São dois bicudos, né? Então não tem jeito, dois bicudos não tem jeito. Mas quando nós nos humilhamos e retrocedemos em nosso posicionamento, quando nós nos curvamos diante de Deus, então as coisas são facilitadas. Diz a Bíblia que a palavra, né, áspera suscita ira, mas a palavra branda, né, ela estabelece ali o desvio do furor. Então, quando você fala de maneira quebrantada, simples, humilde, você desvia o furor da outra, você desarma a outra. A pessoa vem com 50 pedras para te tacar. Aí você, amém, calma, meu bem, eu te amo, não faça assim, vamos pensar juntos, me perdoa. A pessoa aí começa a soltar as pedras no chão, porque viu que aquelas pedradas não iam fazer efeito nenhum. A maior pedrada ela levou, que foi a palavra de amor. Não perca a oportunidade de ser melhor. Não perca a oportunidade de ajudar o necessitado. Não perca a oportunidade de ser uma pessoa que realmente representa Deus nesta terra. Isso é misturar a palavra com fé. Isso é misturar a tua disposição à vontade de Deus, para que nós possamos experimentar a vontade de Deus nos nossos dias. E como eu dizia, Deus ele vai intervir,
Deus vai intervir. Quando Deus se levantar, quando Cristo se levantar do trono e começar a abrir os selos, ali pronto. Ali quem é vencedor, quem não é vencedor. E está tudo estabelecido. E todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Olha só aqui o versículo 11 do capítulo 4 de Hebreus, com esse texto aqui eu vou encerrar a minha fala. Diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Deve haver um esforço por nossa parte. Quando se trata de esforçar-nos, trata de nós vencermos a nós mesmos, vencermos os obstáculos. Não é uma questão natural, é uma questão sobrenatural, de vencer aquilo que precisa ser vencido, de tratar com aquilo que precisa ser tratado. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Por quê? Versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Os irmãos sabiam que todos nós um dia estaremos diante da palavra viva, que é o próprio Cristo. A palavra, o verbo vivo. O verbo ressuscitado, glorioso, o reto juiz, diante do tribunal de Cristo. Estaremos ali, vamos receber segundo o bem ou o mal que tivermos feito. Queridos, Deus disciplina no seu reino, para aperfeiçoamento, para aproveitamento, para nos fazer o bem. A disciplina de Deus é para nos fazer o bem. É para nos conduzir a uma vida cristã frutífera. E todos nós estaremos diante da palavra, diante do próprio Cristo, a quem temos de prestar contas. Queridos, a conta vai chegar. Sempre a conta chega. E não há como não passar por isso. Todos nós estaremos ali. Você vai olhar para Cristo, face a face. É você e Ele. Aí, como diz ali o texto de Mateus, capítulo 25, na parábola dos talentos ali, né? Diz a Bíblia que os servos vão comparecer na presença dele, e para uns ele vai dizer: servo mau e negligente. Por que você não pegou os meus bens, o meu dinheiro, e coloca talentos como dinheiro, como valores espirituais, né? Por que você não levou ele aos banqueiros, aos comerciantes, e multiplicou o que era meu, para que quando eu viesse, você me entregasse multiplicado? Portanto, tomai os talentos daquele que não tem nada, porque ele não multiplicou, ele não trabalhou, ele não fez jus das oportunidades de como um administrador dos bens eternos de Deus e dos valores de Deus. Ele não procedeu bem. E então, Jesus dirá a esse cristão: servo mau e negligente, por que você não fez a coisa certa? E será disciplinado. Ao passo que você pode ser aquele servo bom, aquele fiel e prudente, quando ele diz servo bom e fiel. Mas, Senhor, fiel só tem um, que é Deus. Você é um servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, naquilo que veio à tua mão. Você foi fiel nas oportunidades que chegou até você. Você aproveitou os momentos, a chance de crescer, de tratar consigo mesmo, de diminuir a si mesmo, de crescer para Deus. Você se apropriou das oportunidades para fazer o bem ao próximo. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o descanso de Deus, entra para o gozo do teu Senhor. Amém, queridos? Pense nisso. Nós estamos vivendo já um tempo bastante avançado da história. A coisa está se afunilando. Está ficando cada vez mais difícil, cada vez mais complicado. A fé vai diminuindo. A maldade do povo vai aumentando, a iniquidade vai aumentando, o amor vai se esfriando. E nós? E você? Olhemos para Deus. Amém, queridos?
e nos esforcemos para servirmos a Deus conforme Cristo, conforme a palavra de Cristo, conforme o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Desenvolva a tua fé. Esposa, ajuda o teu marido. Marido, ajuda a tua esposa. Filhos, ajuda os vossos pais. Pais, ajuda os vossos filhos. A família tem que estar fechada com Deus, com a vontade de Deus, com a verdade de Deus. Não desanime, queridos. Não desanime. Porque logo, logo, tudo isso vai acabar e nós estaremos para sempre com o Senhor.